Olá, alunos do Clique Ideia, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre um conceito importantíssimo da química, o equilíbrio químico. Para isso, investigaremos a reação de síntese, isto é, a reação de produção de amônio. A amônia é uma das substâncias mais produzidas no mundo. Como você viu, ela é uma molécula muito simples, formada por um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. O átomo de nitrogênio possui 5 elétrons na sua camada de valência. As 3 ligações que existem na amônia são do tipo covalente, ou seja, para fazer essas 3 ligações, o átomo de nitrogênio compartilha 3 elétrons. No entanto, ainda sobra um par de elétrons. A amônia é fundamental para a produção de uma série de produtos, em especial os fertilizantes, muito úteis para a produção agrícola. Sem dúvida, se não houvesse a produção de amônia, a produção agrícola seria muito menor. Além disso, a amônia é muito utilizada para a produção de explosivos, refrigerantes, medicamentos, polímeros e muitos outros compostos. A amônia é preparada a partir da reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Observe que nessa reação, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia gasosa. O problema é que se essa reação for feita em condições de temperatura e pressão ambiente, terá um rendimento muito baixo. No início do século passado, o químico Fritz Haber e o engenheiro William Carl Bosch desenvolveram um método viável para a síntese de amônia. Haber melhorou as condições da reação, enquanto Bosch a adaptou para ser produzida em escala industrial. Isso viabilizou a produção dessa substância tão importante. O processo de síntese da amônia foi então batizado de processo Haber-Bosch. Ele foi considerado tão importante que os cientistas receberam o Prêmio Nobel de Química no ano de 1918. O problema é que o alemão Haber também trabalhou no desenvolvimento científico de gases letais que foram utilizados depois durante a Primeira Guerra Mundial. Esses gases foram utilizados de forma muito nociva e foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Por isso, a escolha do Prêmio Nobel de 1918 chegou a ser contestada, embora nos dias de hoje ninguém conteste a importância do método Haber-Bosch para a produção de amônia. Repare que a síntese de amônia é um tipo de reação que atinge o equilíbrio químico. Até chegar ao momento do equilíbrio químico, os reagentes são transformados em produtos. Mas, no equilíbrio químico, a velocidade de formação dos reagentes é a mesma que a do consumo dos produtos. Temos a impressão que nada acontece quando uma reação atinge o equilíbrio químico, mas isso não é verdade, porque o equilíbrio químico é dinâmico. À medida que os reagentes são consumidos e são formados os produtos também reagem e formam os reagentes. Como as duas reações ocorrem ao mesmo tempo e com a mesma velocidade, não se observa a variação dos produtos e da concentração dos reagentes. Podemos estimar a constante de equilíbrio para as reações que atingem o equilíbrio. Para tanto, basta aplicarmos uma fórmula, na qual se dividem as concentrações molares dos produtos, elevadas pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, pelas concentrações molares dos reagentes, também elevadas pelos seus coeficientes estequiométricos. Reparem que, nesse caso, a constante será maior. A constante de equilíbrio tem um valor característico para cada reação, mas varia de acordo com as condições de temperatura e pressão. Haber verificou que a 25 graus Celsius de temperatura e a 1 atm de pressão, a constante de equilíbrio para a síntese da amônia era muito pequena. Consequentemente, o rendimento da reação era muito baixo. Para melhorar o rendimento, Haber fez então vários testes intercalando variações de temperatura e pressão. Para aumentar a velocidade da reação, ele utilizou um catalisador. Haber também alterou a temperatura do processo. A reação de formação da amônia é exotérmica. Assim, se aumentasse a temperatura, a tendência seria deslocar o equilíbrio no sentido da formação dos reagentes. Quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido da reação endotérmica, ou seja, daquela que necessita de calor para ocorrer. E numa pressão de 600 atm, usando uma mistura de ferro, óxido de potássio
e óxido de alumínio como catalisador, o rendimento era de 50% e que o processo era variável. Então Bosch conseguiu adaptar essa reação, que era inicialmente feita em escala pequena, laboratorial, para uma proporção maior, feita em escala industrial. E esse sistema se desloca no sentido de diminuir essa perturbação. Mesmo não seguindo à risca o princípio de Le Chatelier, o processo de Haber-Bosch deu muito certo e ainda é utilizado em larga escala até os dias de hoje. Reparem que essa grande descoberta do século XX acabou sendo utilizada de variadas formas diferentes, para fins benéficos, como por exemplo a agricultura, e outros não tão nobres, como por exemplo a produção de gases letais utilizados na Primeira Guerra Mundial. Se quiserem saber mais sobre o assunto, acessem o nosso portal, neste endereço aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima videoaula.